Oi, pessoal! Hoje nós vamos apresentar o papel da resposta imune na cárie dentária. Nosso trabalho de imunologia, composto pelas integrantes Caroline de Fátima, Larissa Santana, Viviane Viana, Lícia Xlaniele e Elaine Magalhães. Cada uma vai explicar a sua parte e a introdução desse trabalho consiste na formação da placa bacteriana dentária, na resposta imune do hospedeiro, na maturidade do sistema imune na mucosa oral, no déficit imunitário e cárie dentária e na intervenção imunológica preventiva. A formação da placa bacteriana dentária. A placa bacteriana ou biofilme é um acúmulo de micro-organismos organizados e embebidos em matriz orgânica. É também uma película rica em glicoproteínas salivares que facilita a adesão bacteriana e é um precursor direto de cárie e doenças periodontais. Então, é uma película na qual bactérias e restos alimentares de comidas e bebidas, que a gente ingere, se acumulam e se fixam nos dentes. As etapas e formação do biofilme dental consiste primeiramente na adesão de bactérias à superfície, no caso, a superfície dental. A adesão das bactérias planctônicas, que são bactérias de vida livre, a uma superfície, ocorre de forma aleatória. Essa primeira adesão ela é reversível e mantida por interações físico-químicas não específicas, que constitui o alicerce, a base inicial para o crescimento do biofilme. Já na fase irreversível, as células adsorvidas ligam-se à superfície através de interações de maior afinidade e eficiência, como as adesinas específicas para os seus respectivos receptores. Os mecanismos de adesão inicial consistem nas lectinas, com receptor de oligosacarídeo, as proteínas com seus receptores de proteínas e as interações iônicas ou hidrofóbicas. A etapa de colonização é o desenvolvimento de microcolônias. Nessa etapa ocorre a divisão celular, a coadesão, que é a aderência interbacteriana, a agregação de novas bactérias, o recrutamento de células planctônicas adicionais. Depois há um crescimento rápido e um aumento da diversidade. Na etapa de crescimento e maturação do biofilme, os biofilmes maduros são envoltos por diversas substâncias, como açúcares, poros e canais de água, no qual ocorre um sistema de troca de nutrientes. Isso vai contribuir com o crescimento e a maturação do biofilme. Ocorre também a troca de oxigênio e metabólitos, que podem ser secretados para fora do biofilme. Na última etapa, há a dispersão das bactérias. Os fragmentos do biofilme se rompem e se fixam às outras superfícies, facilitando a expansão do biofilme e formando a placa dental. Olá, pessoal. Oi, eu me chamo Lícia Xlaniele, tá? E eu vou falar agora um pouquinho sobre a resposta imune do hospedeiro. Bom, eu vou começar primeiro falando sobre o principal agente responsável pela cárie dentária, que é o agente Streptococcus mutans, certo? Essa bactéria é uma bactéria extracelular, anaeróbica facultativa, e ela também é uma bactéria acidogênica, não hemolítica, e ela é capaz de produzir polissacarídeos tanto intra quanto extracelulares. Os mecanismos da resposta imune contra bactérias extracelulares podem ser distinguidos em imunidade inata ou natural e imunidade adquirida ou adaptativa também, atuando de forma sinérgica, ou seja, elas atuam em conjunto. E esse tipo de bactéria também encontra-se na placa dentária de dentes cariados. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a imunidade inata. As células que apresentam nessa imunidade inata que são ativadas são os macrófagos, os neutrófilos e polifonucleares, certo? E o sistema de complemento também funciona nessa imunidade, também como uma imunidade humoral.
Agora eu vou falar sobre um pouquinho na imunidade adquirida. Na imunidade adquirida, são ativados os linfócitos B, certo? E os linfócitos T reguladores. Os linfócitos T e B são ativados pelos antígenos presentes na placa bacteriana, que com essa ativação começa a ter a produção de citocinas. E a principal citocina que vai aparecer é a citocina IL-1 na imunidade adquirida. Bom, gente, agora eu vou falar sobre a maturidade do sistema imune na mucosa oral. Vou começar falando um pouco sobre a colonização por micro-organismos na boca, na mucosa oral. São necessárias apenas algumas horas após o nascimento do bebê para que a boca do recém-nascido fique colonizada por micro-organismos. No primeiro dia de vida é possível detectar lactobacillus, Streptococcus salivarius, Veillonella alcalensis e Candida albicans. Com o crescimento, a flora bucal, altera-se e após a erupção dentária inicia a colonização de Streptococcus sanguinis e Streptococcus mutans. Na segunda parte, a gente vai ter o desenvolvimento da flora bucal. O desenvolvimento da flora bucal é influenciado por fatores nutricionais e pela especificidade imunológica de cada indivíduo. No entanto, é comumente aceito que a colonização da mucosa bucal, também depende da saúde oral materna durante toda a gravidez, da existência do aleitamento materno, do controle dos agentes patogênicos ambientais e da imunização ativa com Streptococcus mutans. Falando agora sobre a importância do aporte do IgA. A importância do aporte de IgA é confirmada por bibliografia diversa que refere ao fato dos recém-nascidos, amamentados com leite materno serem menos suscetíveis a essas infecções, nomeadamente a cárie dentária, quando comparados com aqueles que são alimentados com fórmulas adaptadas, que não se alimentam através do aleitamento materno, e sim por fórmulas, aquele leite já pronto industrializado. Outros resultados também demonstram a existência de anticorpos específicos para o Streptococcus mutans no IgA, o que é muito importante. Agora falando mais especificamente, sobre a importância do aleitamento materno. A gente sabe que o leite materno é extremamente importante, por isso que é de extrema importância o bebê ser amamentado através do leite da mãe, pelo menos pelos seus primeiros 6 meses. E principalmente assim também é muito legal que seja amamentado até os 2 anos. É super importante. Mas nem toda mãe consegue, então às vezes elas dão só até os 6 meses. O leite materno ele é rico em aminoácidos essenciais e de azoto, indispensáveis à síntese proteica. É fonte de fatores de crescimento e de maturação fisiológica, transportando proteínas com capacidades fisiológicas específicas, nomeadamente a defesa antimicrobiana. Aproximadamente 20% do conteúdo proteico total do leite materno é constituído pela IgA. A produção máxima dessa proteína verifica-se por volta do 5º dia de vida, sendo 2 gramas por litro, declinando progressivamente até os seus 3 meses de idade. Apesar da diminuição da quantidade de IgA no leite materno, o aporte para lactante mantém-se estável ao longo do tempo, já que a quantidade de leite ingerido também aumenta progressivamente. Vale salientar também a riqueza do leite materno em células fagocitárias, polimorfonucleares e macrófagos que, pela sua capacidade de fagocitar agentes extracelulares, são capazes de modelar a colonização microbiana na cavidade oral. Os macrófagos, enquanto células apresentadoras de antígeno, orquestram a imunidade inata e adquirida, cumprindo na totalidade as suas funções primordiais do sistema imunitário, que seria especificidade, diversidade e memória. Me chamo Elaine, eu fiquei com o assunto de déficit imunitário e cárie dentária. Eu vou iniciar falando um pouco sobre imunodeficiência primária, que é mais frequente no déficit de IgA. Essa imunodeficiência primária seria uma característica, assim, por déficit de anticorpos. E o nosso principal da boca, relacionado à mucosa, saliva, lágrimas, é o IgA. Embora ela seja uma doença,
assintomática. Então, em um estudo, eu estava pesquisando, em um estudo recente relacionado a crianças, encontrou uma diferença estatisticamente significativa no número de cáries na dentição decídua, mas não na dentição definitiva em crianças com déficit de IgA. Sendo que essas crianças apresentavam um maior risco para o desenvolvimento de cáries dentária. Os indivíduos que têm o déficit de IgA, mas que apresentam secreções de IgM, eles têm significativamente menos cárie. E eu vou dar mais uma ênfase numa pesquisa que eu fiz sobre a doença de Bruton, que é uma doença que ela vai ajudar a verificar a diminuição de quantidade de imunoglobina presente na saliva, né, na boca, e a atrofia do tecido linfóide associado à mucosa. A sua patologia oral, ela pode ser influenciada por essas imunodeficiências, embora o aspecto de manifestação clínica seja amplo. E agora falando um pouco sobre a imunodeficiência secundária, ela está relacionada à malnutrição calorótica proteica, que assume particularmente importância em determinadas zonas de pessoas, contribuindo largamente para o estabelecimento da patologia multissistêmica, sendo a cárie dentária mais manifestada a ter conta mais facilitada, né? Pois ela tem relação com a malnutrição. E nós sabemos que um dos focos da cárie, assim, que ajuda a gente a possuir seria o quê? Má higienização, o açúcar, né? O açúcar, ele é o combustível para proliferar ali as bactérias, né? E começar a formação de biofilme. E sabemos que a cárie dentária é um problema comum entre a população, tanto em crianças como adultos, como os idosos, né? E ela é uma doença, assim, que ao mesmo tempo tem tratamento, né? Que você pode, às vezes, só com uma simples higienização resolver, mas também existe as pessoas que já estão mais agravamente, até mesmo as crianças hoje em dia, que elas são muito obcecadas, né, por doces, e nós mesmos também, adultos, mas precisamos ter esse foco e dar essa orientação tanto para as crianças como para os adultos para manter a higienização em dia, fazer para manter uma alimentação, né, bem adequada e identificar se possuímos essas imunodeficiências de déficit de IgA. A intervenção imunológica preventiva pode ser feita de duas formas. Por alimentação infantil, com leites adaptados contendo prebióticos, probióticos, simbióticos, e administração local e sistêmica de IgG de anti-Streptococcus mutans, como forma de prevenir a cárie. Os tipos de imunização são 4. Uma imunização ativa, que é induzir antes mesmo da erupção dentária a formação de anticorpos do Streptococcus mutans. A imunização local, que através de estudos não se mostrou tão eficiente assim para produzir IgA. A imunização parentérica por via subcutânea, que demonstrou ser eficaz na produção de anticorpos, em particular o IgG, e de linfócitos T auxiliares, com efeito protetor contra a cárie. A imunização local ativa gengivo salivar, que resultou num aumento significativo do IgA e numa menor colonização bacteriana, sem os efeitos colaterais indesejáveis, porque pode ter efeitos colaterais essas imunizações, E alguns estudos mostraram que essas vacinas podem interagir com antígenos do miocárdio humano, talvez por algum componente na parede celular, na membrana celular da bactéria, e estimula inespecificamente o sistema imune. E a utilização da tecnologia recombinante e da sequência do ADN permitiu obter peptídeos e sequências de aminoácidos pré-definidas,
selecionando os imunogênicos ideais, capazes de induzir uma resposta imunológica eficaz, eliminando determinantes responsáveis pelos efeitos colaterais prejudiciais. Foi a partir dessa base aqui que se fez as vacinas contra a cárie.